Olá, meus amigos, estamos aqui novamente com um estudo, pregação expositiva acerca de Gênesis que a gente tem feito durante o decorrer desse tempo, né? E hoje, nada melhor do que hoje, que é um sábado, a gente está falando do sábado. Eu estou gravando isso na madrugada de sexta para sábado e a gente vai estar comentando sobre Gênesis 2, de 1 a 5, se não me engano, né? A gente vai estar utilizando algumas Bíblias diferenciadas hoje. Tipo essa daqui, que ficou para mim, meu sogro. E ela tem um negócio que é interessante. Isso aqui é a Bíblia de Jerusalém, né? Também dita como Bíblia Católica. Esses risquinhos aqui possivelmente foi minha mulher que fez quando era novinha. Mas a gente vai fazer igual nos dias de devocional, né? Só que hoje não tem música. Hoje é tanto assunto que não tem tempo da gente ter música. Porque se tiver música, o vídeo fica com mais de 1h30 e ninguém assiste. Fica muito pedante de assistir, né? A gente vai comparar algumas versões, né? E primeiramente vamos dar uma lidinha aqui até o versículo 6, isso aí, até o versículo 6. Assim foram concluídos os céus e a terra, com todo o exército de Deus. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera, e no sétimo dia descansou, depois de toda a obra que ele fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou, depois de toda a sua obra, de toda a sua criação. Essa é a história do céu e da terra, quando foram criados. No tempo em que Yahvé, Deus, fez a terra e o céu, não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra e nenhuma erva dos campos. Ainda não tinha crescido, porque Yahvé, Deus, não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Vou ler mais uma parte, porque a gente vai pular essa parte do homem, mas a gente vai continuar os outros pormenores. Então Yahvé, Deus, modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Yahvé, Deus, plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara. Yahvé, Deus, fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas, de boas de ver e de comer, e a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, formando 4 braços. O primeiro se chama Fision, ou Pision, que rodeia toda a terra de Havilá, ou Evlá, onde há ouro, e esse ouro é puro, e onde se encontra bidélio, e a pedra de ônix. O segundo rio se chama Geon, rodeia toda a terra de Cush. O terceiro rio se chama Tigre, corre pelo oriente da Síria. O quarto rio é o Eufrates. Yahvé tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Bem, vamos começar com uma palavra de oração, porque, né, sempre que a gente vai falar da palavra de Deus, a gente tem que começar com uma palavra de oração, certo? Então vamos orar para que Deus esteja abrindo nossos corações, nossas mentes, para que possamos aproveitar esse pequeno tempo que a gente tem reservado para falar dele, né, em alguns estudos. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque hoje estamos aqui, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, com relação a esse estudo, ó Pai, que nossos corações estejam abertos, ouvidos atentos, para ouvir a Tua palavra e entender, ó Pai, que seja muito além do que eu falo, ó Pai, que as coisas possam acontecer, ó Pai, de acordo com que a Tua vontade vem sendo empregada em nossas vidas, Senhor. Esteja conosco, ó Pai, esteja com o nosso dia, ó Pai, esteja com os nossos afazeres, abrindo portas, ó Pai, e nos auxiliando, Pai. Perdoe nossas falhas, ó Pai, auxilia-nos em nossa fé, auxilia-nos a buscar a Ti, ó Pai, porque sem a Ti a gente não consegue buscar sozinho. Esteja conosco, nos possibilite entendermos mais de Ti. É isso que te peço, em nome de Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vou também abrir aqui a minha prediletinha, né? A King James. E vou ler o mesmo texto, tá? Assim, os céus e a terra foram finalizados, e todo o seu exército. E no sétimo dia, Deus terminou o trabalho que havia realizado
E ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que ele havia feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque ele havia descansado de todo o seu trabalho, que Deus criou e o fez. Estas são as gerações dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e céus. E toda planta do campo antes de estar na terra, e toda erva do campo antes de crescer, porque o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivá-la. Mas dali subiu a neblina da terra e regava toda a face da terra. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou alma vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste do Éden, e ali ele colocou o homem, a quem havia formado. E da terra o Senhor fez crescer toda a árvore que é agradável à vista e boa para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali partia-se, tomava-se 4 cabeças. O nome do primeiro é Pison, ou Fision, e este circundatório da terra de Ávila, ou Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali é bidélio e pedra ônix. E o nome do segundo é Guion, e esse mesmo rio circunda toda a terra da Etiópia, que também é chamada de terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Tigre, e ele vai para leste da Síria. E o nome do quarto rio é Eufrates. Certo? Ótimo. Então vamos começar por aí. Os relatos de Gênesis 2, eles começam com uma continuação descritiva do que aconteceu em Gênesis 1. Eles finalizam a criação, então eles vão especificando alguns pormenores e o grande diferencial do último dia, a criação do homem e o pacto das obras. Vamos falar sobre a criação do homem e o pacto das obras na próxima semana, ou no próximo vídeo. Hoje a gente vai se atentar a 2 coisas, né? O local do Éden, as águas subterrâneas e o Shabá, tá? O nosso objetivo é que a gente possa pregar expositivamente, ou seja, falar exatamente de forma expositiva sobre aquilo que a gente está lendo, né? Que lemos na Bíblia. Dessa forma, a gente não pode cometer erro, porque estamos lendo a Bíblia pela própria Bíblia. Então, a gente vai tentar demonstrar tudo que foi dito, isso dentro da capacidade que eu tenho. Tá? Antes da gente falar do Shabá, você pode perceber que Gênesis 2 começa exatamente no final do Gênesis 1. Por que isso acontece? Porque é a diferenciação do 6º para o 7º dia. Né? Quando o pessoal catalogou, eles quiseram terminar o trabalho de Deus até o 6º dia e depois eles contarem esses pormenores. A gente já havia comentado da teoria de 2 terras, da teoria da criação dupla, do mito de Lilith, a gente não comentou, mas existe, e a gente pode comentar num vídeo curtinho durante a semana, sem problema nenhum, eu posso pesquisar e colocar, até no Instagram. Aliás, é bom, se você não está com a gente no Instagram, segue a gente no Instagram, @PedroSuliano, que lá estou fazendo um devocional todo dia, né? E eu vou, de repente, colocar alguma historinha sobre essa, entre Gênesis 1 e 2, para que a gente comente. Tem uma galera que acredita que existe um gap de tempo, né, entre Gênesis 1 e 2, porque a Terra 1 foi formada, e aí Deus acabou, e aí deu tudo errado e tal, e aí, sabe? Não. Isso é uma forma de escrita, né? Ele faz um resumo de tudo que aconteceu e depois ele vem com a especificação das partes mais interessantes. Uma grande coisa a se pensar aqui, em primeiro lugar, é o seguinte. Percebe o seguinte, assim os céus e a terra foram finalizados e todo o seu exército. E no 7º dia, Deus terminou o trabalho que havia realizado e ele descansou no 7º dia de todo o trabalho que ele havia feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele havia descansado de todo o seu trabalho, que Deus criou e o fez. Essas são as gerações dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e céus. Do Gênesis 2, 1 a 4, é só a finalização do que a gente havia visto anteriormente. Deixa eu colocar essa Bíblia um pouco para cá, para ela não... Então, o que a gente vai comentar? A gente vai comentar exatamente sobre o Shabá, né?
Deus executa todo o plano da criação em 6 dias e no 7º dia ele descansa. Com isso, ele vem instituir o descanso por exemplo, né? Ele, por dar o exemplo, ele fala, ó, nesse dia aqui você deve descansar. É interessante a gente observar a palavra exército também, porque muitos irmãos acreditam que ele criou os anjos dentro desses 6 dias. Não, não é descrito. A gente vai tentar sempre trabalhar com relação ao que está escrito na Bíblia. Exército, na verdade, ele está sendo bem claro a um termo que remete céus e terra, no sentido bem literal. Como a gente pode ver, céus e terra e todo mundo foi criado, sabe? Todo mundo foi criado. Exército significa exército de seres criados nesse tempo. A gente vai discorrer abaixo sobre as temáticas do Shabá, mas é interessante que a gente fixe essa ideia de que exército aí é seres viventes, né? Deus criou o mundo e os seres viventes nesses 6 dias. A gente não tem uma especificação se os anjos foram criados anteriormente a isso ou durante esse tempo, tá bom? Então, se a gente não tem a especificação, a gente não vai ficar se ligando nisso. Vamos se ater ao que está na Bíblia, e o que está na Bíblia a gente aprende, e o que não está na Bíblia, não existe motivo nem de confabular, né? Por que Deus criou o mundo em 6 dias e não criou todo em uma vez? Acho que a primeira ideia que se vem à cabeça é essa, né? Por que Deus, se é todo poderoso, por que Ele não criou tudo assim, ó? E tudo foi sendo mostrado? Porque é muito simples. O primeiro aspecto importante na figura de Deus é que ele sempre demonstra toda a sua vontade e seus milagres de forma ímpar. De uma forma que, assim, a gente não consegue entender em primeiro momento. Só que quando a gente para contemplar e está aberto a entender o que Cristo fez, a gente começa a ver pormenores e ver uma forma didática de Deus. Sempre ele faz tudo conforme a sua vontade e o seu querer. Uma resposta muito simples seria, ele fez por sua vontade e honra. Porém, assim como Jesus veio à Terra, podemos entender, por vezes, que os milagres feitos por Deus têm um efeito didático, né? Com a criação, não se torna diferente. A gente viu até agora que Deus fez um local preparado, com todo o caminho, demorou 6 dias para poder colocar o homem no final do último dia. A gente pode entender que Deus estava como se estivesse pintando um quadro e se deleitando com toda a criação que ele fez, sabe? E no final de cada dia ele parava e admirava e falava assim, não, isso aí que eu fiz ficou muito bom, sabe? Então a gente pode ver todo o carinho que Cristo tem, né? Que Deus, no caso, né? Tem em criar uma paisagem, né? Um pano de fundo, um background para o humano, né? Que é a coroa da criação. Deus demonstra seu amor ao criar cada partezinha com riqueza de detalhes. A gente observa que os relatos de Gênesis, que a gente tinha visto anteriormente, Deus cria primeiro a terra e o universo. E tudo sob sua maravilhosa e gloriosa luz. A luz é dele mesmo. No segundo dia, ele cria a separação das águas da superfície, das subterrâneas e atmosféricas. Tudo isso ainda é santo e puro, porque a sua luz reflete sobre aquilo. No terceiro dia, Deus vai e cria flora e os mares. Percebe a noção, flora e mares. As flores, como a gente falou, precisam de quê? Água e luz. E o local, né? Então, a flora já está sendo alimentada, já tem um sistema existindo, um ecossistema, né? No quarto dia, os astros, como os regentes celestiais, e a ideia de que o mundo precisa ter uma manhã, uma noite, uma manhã, uma noite, uma manhã, uma noite. Dessa forma, Deus vai e cria os astros, sol, lua, estrelas, tudo isso de forma ímpar. A lua está localizada num ponto exato que ela precisava estar para não causar tsunamis. O sol está localizado num outro ponto para não torrar a Terra. A camada atmosférica criada inicialmente, ela absorve o dano inicial do Sol. E aí você tem o quinto dia, que a gente começa com os seres vivos, que são, na verdade a flora já tem seres vivos, né, que são plantas, mas animais. E a gente tem seres marinhos, né, os monstros marinhos, os anfíbios e as aves, né?
É nesse ponto que a galera fala que os dinossauros foram criados, né? Porque eles seriam répteis marinhos, porque todo réptil, né, ele tem a pequena pata, né? Ele fala crawler, a garra é curtinha, é como se tivesse assim, essa é a tradução exata da palavra répteis aí, né? Anfíbios e grandes monstros marinhos. Aves, nesse sentido, também pode ser, se você analisa desse ponto de vista da galera que acha que são os dinossauros, aves, os dinossauros estão muito próximos a répteis, entre répteis e aves, né? No sexto dia, os répteis terrestres, mamíferos e o homem. E aí, Deus simplesmente utiliza da métrica, né, dos dias para demonstrar o carinho com cada parte da criação que chegou até esse momento. Ele utiliza uma métrica de dias, né? Ó, dia tal eu preparei o local, dia tal eu separei a água, dia tal eu coloquei as flores, frutos, a água para poder criar uma ambientação de temperatura, os astros para reger o ciclo acadiano, quem é, sabe? Os monstros marinhos, os animais grandes, os anfíbios, os aves, no sexto dia, répteis, os mamíferos, o homem, os animais que o homem pode cuidar, sabe? Tudo isso foi criado no sexto dia. E o homem é criado no quase final do sexto dia, né? Na verdade, homem a gente entende como Adão e Eva. Deus cria Adão e de Adão ele retira Eva, tá? Deus, então, ele vai usando cada dia para mostrar como a vida na Terra vai se adaptando e como a Terra vai se modificando segundo a vontade de Deus em criar o homem. Né? A gente observa que na criação a essencialidade foi a preparação para a vida na Terra. Primeiro, as condições básicas, né? Luz, água e ar. Em seguida, o alimento. Em terceiro, fonte de energia, né? E em último, os animais, para que o homem visse os animais e aprendesse com eles no seu habitat, né? Entendesse como é que o sistema, o ecossistema se move, né? Deus usa isso de forma didática, para que o ser humano entenda que ao realizar colheitas, plantações ou trabalhar, tudo precisa ser feito com cuidado e carinho. Por isso existem as estações, né? Quando Deus cria os astros, né, os seres celestiais, ele está querendo que o homem venha a entender esse aspecto. E o homem consegue captar essa ideia, porque ele vê que, tipo assim, determinada distância ou determinado período de tempo dentro de um ano, o tempo fica mais frio, o tempo fica mais chuvoso, o tempo fica mais quente, certos animais entram em hibernação, certos animais começam a colher mais, certos animais começam a trabalhar de forma mais forte, outros de forma menos forte, até o próprio ciclo, né, da criação dos animais, do cio, ele é algo que é demonstrável, né? Então, quando existe o período da criação, Deus está demonstrando ao homem que tudo deve ser feito em um determinado ponto. E tudo aquilo ali foi feito para o homem. Ou seja, para que o homem desfrutasse daquilo ali, né? Para que ele gerenciasse, administrasse a criação de Deus e desfrutasse. Como um arauto, igual a gente falou na pregação passada. O homem seria só abaixo de Deus, no caso, para gerir o Éden. Porém, a gente viu que o homem conseguiu errar em pouco tempo, né? E aí vem uma outra questão, né? Deus precisaria, então, descansar? A gente já entendeu que Deus criou, então, em 7 dias e não em um estalo, para demonstrar ao homem de forma didática que o mundo foi criado para ele, o mundo foi criado de forma carinhosa, todo mundo vai ter uma função única, né? E aí vem a segunda etapa. O homem precisaria, então, dessa forma, descansar? Quer dizer, Deus precisaria descansar? Deixa eu só tomar uma aguinha. Isso é um sofisma, né? Eu não sei se você sabe o que é sofisma. Sofisma é uma afirmação categórica, mas não verdadeira, que ela vem enredada de outras para que você fique se questionando de uma forma meio absurda. Deus precisaria descansar, tendo ele todo o poder? E de forma frequente, esses sofismas são jogados na nossa cara, para você resolver, né?
Isso são falsas premissas que é para te enredar numa contradição. Nada mais, nada menos. Então é necessário que a gente venha a entender que quando a gente fala de... Quando Moisés escreve sobre Deus, ele utiliza um recurso antropomórfico. O que é isso? Para conseguir expressar alguma atitude ou ação divina, a fim de que você consiga entender, Moisés utiliza-se de comparatividade. A palavra descanso, além disso, no original, Shabá, tem em si não só a ideia de descanso do tipo assim, vou tirar um cochilo, mas no sentido de repouso ou de simplesmente a ideia de parar, encerrar. Então a gente pode entender muito clara que o texto também conduz para a seguinte ideia: Deus então viu tudo que havia feito e era muito bom, e Deus encerrou o seu trabalho na criação. Ou seja, nada mais vai ser criado a partir do sexto dia. Após a criação do homem, nada mais é criado. Tanto é que a mulher, ela não é criada, se você parar para analisar, né? A mulher, ela é tomada de dentro do homem, né? Quando ele pega a costela, a gente vai comentar nisso, é um processo de meio que clonagem, né? Você cria um ser igual, mas o criado foi o homem. Só que, assim, a gente às vezes não consegue pensar nisso, né? A gente está de uma forma tão reducionista que a gente acredita que a ideia de descanso de Deus é que Deus largou o mundo como estava funcionando. Infelizmente, existe sim, dentro dos batistas gerais, os anabatistas, que anas, que significa não, e batista, batismo, os anabatistas, que eles não aceitavam que batizasse crianças, foram os primeiros, né, foi a primeira insurgência que se criou. Eles acreditavam, como algumas seitas, né, e como alguns pontos de vista teológicos que estão errados, né, chamado deísmo, que acredita que Deus existe. Ok? Só que Deus existe, ele só criou o mundo e deixou o mundo rodar, como se fosse um software de computador. Como se fosse um mundo de Lego, como se fosse uma fazenda de formiga, sabe? E aí o que acontece? Deus deixou esse mundo girar e para esses caras isso é um prato cheio, porque eles acham que Deus descansou, quer dizer que Deus encerrou o seu contato direto com o homem. Aí, é o que é totalmente fora de questão, que é totalmente fora de lógica para a gente, porque Deus vem demonstrando que tem o seu interesse, e logo em seguida, quando Deus cria Adão e Eva, Deus chama Adão, então isso cai por terra. Deus está interessado em sua criatura, em sua criação, está interessado em cada passo que o homem vem a dar. Logo, Deus não largou a gente à própria sorte. A gente não é deísta nesse sentido. A gente acredita em Deus. Beleza? Então, a criação ela encerra o trabalho. A gente já pode fechar essa ideia. Que Deus viu no sétimo dia que tudo era muito bom e encerrou o seu trabalho na fase de que não haveria mais criação. E aí, o que acontece? Deus utiliza, mais uma vez, a argumentação didática para te mostrar que é importante que haja descanso. Ele criou tudo uma proporção assim que a gente não consegue nem entender, mas foi numa proporção de 6 para 1, tá? De 7 para 1. Em 6 dias ele criou, em 1 ele descansou. Então, 6 dias de trabalho para 1 dia de descanso. Ele demonstrou que o ser humano ele não é uma máquina. Deus não criou o ser humano para ter um trabalho ininterrupto, sabe? Que ele não pode parar. E que na semana ele precisa pelo menos tirar um tempo de descanso. A gente vê que hoje em dia a gente está num reflexo da sociedade que é muito bizarra, né? A gente está em on demand 24/7 e se a gente para, a gente já acha que tá deixando para lá alguma coisa, que a gente não está conseguindo dar o nosso máximo, que tudo vai dar errado porque a gente parou, e doenças como a ansiedade, o burnout, as síndromes, tudo isso vem surgindo porque a gente não consegue desacelerar. E fica nítido, né, que o Criador preparou o homem para que o mesmo pudesse dar o máximo de si em seu trabalho, mas que também pudesse gozar os frutos do seu trabalho, né? Então, quando a gente conclui que Deus não precisava de descanso,
mas sim que o termo correto foi que ele encerrou o trabalho, encerrou a criação e abençoou o homem com um dia para ele se santificar e aproveitar o trabalho das mãos dele, dele próprio, né, no caso do homem, a gente entende que Deus está demonstrando a nós a função do homem, né? Santificar-se também é procurar a Ele. Não que você vai viver de forma ímpia, né, de forma profana 6 dias e aí, foi o máximo profano durante 6 dias e no 7º dia você vai para a igreja e se converte todo domingo. Isso é totalmente errado, não é santificar-se nesse sentido. É santificar-se no sentido de você tirar um dia exclusivo para Deus, você ter um dia com a sua família, que também é importante, você poder aproveitar o trabalho das suas mãos, o lucro, né, que você recebe. Você tem um tempo com a criança, tem um tempo com seus pais, tem um tempo com a sua família, conseguir fazer coisas agradáveis para você. Isso tudo é muito importante, porque Deus criou o homem para que ele o honrasse e o conhecesse cada vez mais. Se o homem o honra e o conhece cada vez mais, ele também precisa ter um tempo para si, porque ele precisa dar o melhor de si. E não tem como você conseguir dar o melhor de si o tempo todo, né? Não existe uma máquina, olha, um papinho de físico, não existe uma máquina que dê 100% de rendimento de trabalho o tempo todo. O homem também não vai ser uma máquina, não vai ser a diferença. O homem, desde os princípios, a gente tem a ideia de que ele é 6-1. Né? A maioria dos locais também eles vão te dar, de regulamentação trabalhista, 6 dias de trabalho e um dia de descanso, no mínimo. Entende? E tem lugar, e eu acho que aqui no Brasil a gente dá ainda um domingo no mês, porque você precisa ter um domingo liberado, né? E aí a gente às vezes reclama, né? Fala que isso é Estado laico. Eu queria conversar com vocês também sobre o seguinte, antes da gente concluir. Versículo 9. E da terra Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento no meio do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali partia-se, e se tornava em 4 cabeças. O nome é Pison, e este circunda toda a terra de Ávila, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali é bidélio, e pedra ônix. E o nome do segundo rio é Guion, e o mesmo circunda toda a terra da Etiópia. O nome do terceiro rio é Tigre, e este vai para o leste da Síria, e o 4º rio é o Eufrates. Eu queria comentar 2 aspectos muito interessantes com vocês. Ponto 1, é como se eu estivesse falando 2 assuntos em um hoje, porque a criação do homem é um assunto muito extenso e eu tive que retirar para poder falar. Então eu decidi falar esse pequeno apêndice antes de concluirmos. Ponto 1, como a gente vê nos versículos 5 e 6, que a gente leu anteriormente, vou ler novamente. E toda a planta do campo, antes de estar na terra, e toda a erva do campo, antes de crescer, pois o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar a terra. Mas ali subiu a neblina da terra e regava toda a face da mesma. Vê bem, não existia chuva. E por que eu coloquei esse título como Pormenores da Criação? Porque são dúvidas que podem pintar e de repente você precisa ter um esclarecimento. Sou o cara que tem os esclarecimentos? Não. Eu estudei, eu li, procurei, são 3, 4, 5, 6, 7, são 9 Bíblias que tem aqui, mais um programa que tem mais umas 12, e perguntando e fazendo pesquisa, porque isso são perguntas que fortificam a sua fé e te fazem você entender. Não existiu chuva até o dilúvio, tá? Então, quando a gente entende que brotou da terra, árvores, brotou da terra, isso foi por causa da palavra, tá? Como a gente já falou há muito tempo atrás, Deus o Pai falou, e nisso que ele fala, o seu hálito é o Espírito e a sua ação é Cristo. Então, Deus o Pai encarrega Cristo, que através do Espírito realiza as ordenanças de Deus. Beleza, show de bola, isso é lindo, a gente entendeu, a gente falou isso 2 vezes, mas a gente precisa tirar mais algumas dúvidas. Então, o fenômeno da flora, o brotar como surgimento, a germinação, tudo isso foi criado por Deus por conta dos vapores terrestres. Deus emprega a ideia dos vapores terrestres,
né? E esses vapores terrestres, eles retroalimentam essas árvores, tá? Observe a sequência. Deus, quando criou a terra, ele não havia nem flora e nem havia quem arasse o campo. Mas Deus fazia subir um vapor da terra que regava toda a superfície do solo. É interessante que a gente venha fazer essa analogia mesmo, porque a ideia que ele passa é como se ficasse um geyser, tá entendendo? Ele era um vapor úmido que subia da terra, sabe? E esse vapor úmido, a gente consegue ter uma noção quando ele bate e ele desce, né? Ele decanta, como o orvalho. Só que o orvalho, ele é de cima para baixo, só que era um orvalho de baixo para cima, né? Porque esses vapores, eles espirravam, eram soprados e depois caíam, né? É um orvalhar que alimentava as plantas. Ainda é possível que a gente pense realmente, de fato, na ideia do geyser, porque você precisa entender que no futuro, daqui, como a gente está tratando, o dilúvio, ele é de tão grandes proporções que nunca havia chovido. Por isso que quando a gente pensa no dilúvio, a gente não consegue pensar numa chuva muito forte, a gente nunca viu uma chuva igual, né? E de toda forma, é muito interessante você imaginar essas subterrâneas, essas águas subterrâneas, perdão. Até hoje a gente tem poços subterrâneos, mas o volume era bizarramente maior. Eles existiam em tão grande volume que às vezes conseguiam ter sistema de vapor para a superfície ser irrigada, entende? Não havia chuva, a terra era que estava, a água era que estava contida debaixo da terra e ela era soprada. E isso é muito importante para que a gente possa conhecer esse outro ponto. A gente havia lido, né, de 9 a 15, sobre a localização do Jardim do Éden. Eu queria comentar sobre algumas coisas sobre a localização do Jardim do Éden, tá? Eu vou falar os pontos e depois eu vou falar o que eu tenho como visão, certo? O texto que a gente acabou de ler, ele revela o seguinte: tinha 4 rios, né? O Éden, ele saía e tinha 4 rios, uma cabeça que dava 4 cabeças, e alguns falam 4 braços, 4 afluentes. Em resumo, era um que derivava para 4, né? E ele dá o nome deles: Pison, Guion, Tigres, Eufrates. Tigre e Eufrates. Os rios Pison e Guion, apesar dos nomes terem sentido como aumentado, e o Guion irrompante, que pode trazer o significado de um rio que era afortunado, grande, né, assim, e o outro era muito forte, né, eles acabam sendo extintos na era pós-diluviana. Já o rio Tigre, né, ele fica a leste da Síria, e o rio Eufrates, que se conhece, eles formam o canal ali, uma região chamada Mesopotâmia. Mesopotâmia. Meso quer dizer meio, Potâmia, rio. Entre meio de rios, que é uma região que é assim, riquíssima, riquíssima. Por conta disso, são 2 rios fortes, tá? Alguns acreditam que um dos rios ele teria sido modificado, que teria sido o Rio Ganges, seriam reconhecidos depois. O outro seria o próprio Rio Nilo. Mas essas ideias, elas não corroboram de fato um pensamento denso logicamente, porque você não teria a capacidade de traçar corretamente ali, porque eles estariam afastados, né? Em alguns casos eles falam que essa ideia de braços, eles não seriam afluentes, né? Eles seriam algo diferenciado, mas não me parece muito lógico a gente querer entender que a geografia de hoje é igual à geografia pré-diluviana. A geografia pré-diluviana, ela tem em si uma outra terra, né? Uma outra terra que é totalmente diferente. Alguns acreditam ainda que Jerusalém pode estar localizado na região do Éden, associando o texto de Ezequiel 28:14, que é aquele texto que eu até leio aqui para vocês, só por causa de uma terminação, eles acreditam que Jerusalém seria Ezequiel
28, 14. Tu és o querubim ungido que cobre e eu te estabeleci. Assim tu estiveste sobre o santo monte de Deus, caminhaste para cima e para baixo, no meio das pedras de fogo. Tu eras perfeito em seus caminhos, desde o dia que foste criado até o dia que se achou iniquidade em ti. Por causa da amplitude das tuas contratações, foste cheio de iniquidade e pecaste. Por isso eu te lancei como profano para fora do monte de Deus. E eu te destruo, querubim, cobridor do meio das pedras de fogo. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza. Corrompeste tua sabedoria por causa do teu brilho. Te lançarei por terra diante dos reis e te colocarei para que te contemplem. Então tu contaminaste os teus santuários pelas multidões das tuas iniquidades. Portanto, eu farei sair um fogo do meio de ti, e ele te devorará, e te trarei as cinzas sobre a terra, à vista de todos aqueles que te contemplaram. Ó, quais são as duas palavras aqui? Ó? Tu, querubins ungido, que cobre, e eu te estabeleci assim. Tu estivesse sobre o santo monte de Deus. Sobre o santo monte de Deus, eles têm sempre como Monte Sião, que é em Jerusalém, tá? É bem relativo isso, é bem ligado isso, tá? É bem especificado isso para eles. E quando a gente sempre vê monte de Deus, a gente vai estar sempre remetendo à ideia do Monte Sião, tá? Tu andaste para cima e para baixo, no meio das pedras de fogo, que são aquelas pedras de ônix e bidélio, que são as pedras de riqueza, sabe? Que era tudo coberto de ouro, sabe? No meio das pedras de fogo, né? Eu posso ler até na outra versão aqui também, para poder a gente ter uma outra noção. Olha como é interessante. Quando a gente lê... Essa aqui é a versão católica, tá? Que é a Bíblia católica. Eclesiásticos, Isaías... Vamos ler aqui, 24, 25, 27, 28, 14, né? 28, 14. Olha como é que o 13, ele já vem falando de uma forma mais completa. Ó. Tu eras modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de beleza perfeita. Tu estavas no Éden, jardim de Deus, engalanava-te com toda sorte de pedras preciosas, rubi, topázio, diamante, crisólito, cornalina, jaspe, lazulita, turquesa, berílio, de ouro eram feitos seus pingentes e as suas lantejoulas. Todas essas coisas foram preparadas nos dias em que fostes criados. Fiz de ti, ó querubim, protetor de asas abertas. Estavas no monte santo de Deus e movi-te por entre as pedras de fogo. Desde o dia da tua criação foste íntegro em todos os teus caminhos, até o dia que se achou maldade em ti. Então, quando você pega essa correlação do 13, principalmente, olha, com pedras preciosas, como ouro, né? Você pode falar crisólito, cornalina, jaspe, lazulita, turquesa, berílio e ouro, que foram feitos pingentes. Ele andava no Éden e ele é lançado sobre, estavas no Monte Santo de Deus, no Monte Sião. Eles correlacionam essa ideia de estar no Éden andando e estar no Monte Sião. O Monte Sião e o Éden seriam o mesmo local, de acordo com eles, né? Dessa forma, dessa feita, para quem acredita nessa teologia, e não é uma teologia ruim entender isso, Jerusalém estaria no local, né? E, de qualquer forma, a localização do Éden seria muito dificilmente localizada hoje. A gente vai até comentar isso, né? A teologia liberal, por outro lado, que é uma teologia que a gente despreza, porque é uma teologia que não acredita, né? Ela acredita que Gênesis até o capítulo 12 é uma alegoria das coisas. Por conta disso, tudo isso não passa de mito. E você não tem fatos, né? Isso, por não ter fatos, em primeiro momento, a teologia liberal resolve esse problema de não ter o Éden.
Mas, por outro lado, ela é um caminho sem volta, porque se você acredita que é um mito, o que pode enfatizar do que a Bíblia não é um mito? Quando você crê na teologia liberal, você está trilhando um caminho que você está perdido, porque a partir do momento que você abre precedente para uma parte ser um mito, por que outra parte não pode ser um mito? Por que uma outra parte não pode ser inventada? Por conta disso, a teologia liberal ela é danosa. Tá? Você tem que crer integralmente na Bíblia. Se você lê Gênesis 1:1 e não crê, não adianta você querer crer nas promessas, porque você não vai estar complacente com a ideia, né? Por conta disso, a gente não acredita, a gente despreza a teologia liberal. A teologia liberal, ela na verdade, ela vem com muitas raízes humanas, né, de filosofias. Você vê a filosofia de Marx, a filosofia de Gramsci, elas todas imbuídas na teologia liberal, elas desconstroem e elas não reconstroem baseado no que eles acreditam, não. Ela destrói para acochambrar o mundo sobre a luz de teologia, como se Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento fossem pessoas distintas e não demonstrasse sempre o mesmo caráter. E outra, o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento são deuses diferentes que calhou de vir Jesus, mas Jesus, de acordo com eles, é um mito. Eu não acredito nisso. Espero que você, irmão, também não venha a cair nisso e acreditar em algo tão pífio quanto a teologia liberal. Ela parece muito bonita ao se falar, resolvível, né? E às vezes muito inteligente assim de argumentar, mas é um buraco que você não vai ter fim. É um poço sem fundo. Você deve ler a Bíblia crendo na Bíblia, porque a Bíblia ela não é a palavra de Deus e parte é sua escritura. Não, não, não. A Bíblia é a escritura sagrada e ela é a palavra de Deus, tá? A teologia liberal às vezes quer difundir isso, que a palavra de Deus e a Bíblia não são coisas iguais, né? A Bíblia, na verdade, ela é formada de escritura e da palavra de Deus, e eles se fundem. Por isso que eles gostam da ideia de que existem fontes e que as fontes foram juntadas, só que, vê bem, a gente já tinha falado isso. Não existe como você pegar várias fontes de determinados locais e juntar tudo, e tudo tem uma lógica tão certa, né? E tem uma lógica poxa, pessoas 1000 anos à frente vão falar disso e isso vai ser juntado. Hoje em dia, mesmo você tendo o chat GPT, você pegando milhares de histórias, se você conseguir juntar elas de forma única, ainda vão ter furos. A Bíblia, ela não tem furos porque ela não se contrasta. Ela se complementa. A história do Novo Testamento, ela testifica da mesma forma, na mesma estrutura em que a história é passada no Antigo Testamento. Por isso que o Antigo Testamento é tão importante. Tá? E um outro ponto, de toda forma, é certo que a geografia foi totalmente modificada no evento do dilúvio, porque a gente crê que o dilúvio foi uma catástrofe mundial. Nunca havia chovido e as comportas foram abertas. Segundo, existiam águas subterrâneas, essas águas subiram também. Por isso que fica muito difícil você entender com precisão única onde ia ser o Éden. Porque os rios podem ter mudado de lado no dilúvio, os rios podem ter um juntado ao outro, um ter sido modificado ao outro. Existiam muitas águas subterrâneas que subiram. E o dilúvio inteiro ele foi em nível global. Se ele foi em nível global, ele pode ter mudado o curso de rios de forma que a gente não conhece. A Terra foi coberta por água e depois ela é seca, né? Após o evento do arco-íris, e que Deus fala que não vai mais destruir a terra com o dilúvio. É possível, né, que, de acordo ainda com alguns, que o Éden tenha sido tirado na época do dilúvio e que ele venha descer. Eles se baseiam em Apocalipse 2,17. Se não me engano, vou confirmar para falar que isso ocorre, né? Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos para... 2,17 mesmo? Vamos ler. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido e lhe darei também uma pedrinha branca, a pedra a qual está escrita o seu nome novo, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao anjo da igreja de Atira, escreve assim, com
16, 17, 16. Converte, pois, ao contrário, velei logo contra ti para combatê-los com a espada da minha boca. Eu acredito que eu escrevi de forma errada. É quando o grande dia de Deus vai chegar e vai haver um julgamento, né? E aí, no caso, o monte vai ser fendido, e aí uma galera vai estar de um lado, outra galera vai estar de outro lado, e aí Deus vai julgar sobre o monte. E aí, por conta dessa visão, né, essa teologia, né, essa, na verdade, ideia, acredita que o Éden foi retirado e ele vai voltar, né, onde o pessoal vai morar com Cristo, e vai ter um milênio. São coisas que são pormenores que a gente pode comentar um outro dia, e um outro tipo de conhecimento, né? A gente precisa pegar primeiro esse conhecimento mais basicão. Eu estou demonstrando para vocês todas as gamas de conhecimento que a gente pode ter, tentando fazer isso de uma forma bem exemplificada e simples, né? Mas para mim, o mais interessante é isso. O dilúvio, ele ocorre e assim, cara, o dilúvio mudou a face da Terra, tem noção? Aí você vem uma outra pergunta. Então, por que existe ainda hoje o rio Tigres e Eufrates? Porque é muito simples. Isso aí eu concordo muito com aquele rapaz lá, o Rodrigo Silva, né? Ele fala que as pessoas da era pós-diluviana, quando saíram, né, os filhos de Noé, quando saíram, falavam, vamos chamar aquele rio de Tigres e Eufrates em homenagem àquele rio que a gente conhecia, que era próximo ao Éden. E pode ter sido isso. Pode ter sido isso, simplesmente. Um exemplo muito claro disso, Jericó. Existem duas Jericós na Bíblia, né? E tem um texto que eu acho que Jesus está saindo de uma Jericó e tem um cego que encontra ele do lado de fora do Jericó e depois ele vai para outra Jericó. Então, acontece muito, muito isso. Você usa como referência um passado para que você venha homenagear o futuro, né? É o caso de Nova York e a cidade de York, na Inglaterra, Nova Friburgo, com Freiburg, né, na Alemanha, em muitos locais, tipo Taquara, onde eu moro. Tem uma Taquara aqui, tem uma Taquara se não me engano, em Ilha do Governador, né? E são locais muito longes. E tem uma Taquara no Rio Grande do Sul. São todos locais longes. Por que se chamam no mesmo? Por quê? Porque existia uma referência, né? E qual era a referência da taquara? Um bambu, né? E o bambu ele dá em aspecto de leque, esse bambu, e é chamado de taquaral. Tem até regiões que se chamam taquaral, mas taquara vem do bambu. Então a gente tem essa ideia, né? Sobre trazer a memória. Vamos concluir, já, para não ficar tão extensivo, e vamos voltar um pouquinho para o que a gente estava falando, né? Com relação a tudo isso que a gente viu, né? A gente vê que Deus tem um extremo cuidado e o seu método didático de ensinar ao homem por meio do exemplo é ímpar, né? Observamos que toda a criação divina tem a nos ensinar de forma que o homem, só na observação, ele consegue conviver. Dificilmente a gente não pode ligar até agora tudo que a gente falou com a filosofia sobre São Tomás de Aquino, né? Que ele pega a noção e tenta transformar as provas da existência de Deus através disso, né? E eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso. Essa lógica tomista, ela pode ser entendida a partir do ponto de vista que a gente viu até agora, né? Ele utiliza o intelecto humano para apresentar 5 vias de como você pode comprovar a existência de Deus, né? Quais são essas 5 vias? Primeira via, o motor invisível. O motor invisível nada mais é do que a prova de que Deus existe, porque você toma por base o movimento das coisas. Isso é o movimento terrestre, o movimento dos ventos, o movimento das marés, o dos mares, o movimento dos astros e de todos os movimentos que eles se iniciam. A pergunta é muito simples. Como esses movimentos se iniciaram? Talvez, se a gente fosse mais profundo, ia perguntar assim, existe alguma coisa que se move sozinho? E aí, se você falasse, não, eu me movo sozinho, os seres vivos se movem sozinhos. Tá bom, os seres vivos se movem sozinhos. Mas por que eles se movem sozinhos? Os seres vivos se movem sozinhos porque, por dentro, eles têm uma transformação de energia. É interessante se analisar nosso corpo
como se eles fossem transformar o alimento em energia. A gente se alimenta e transforma em energia. Igual as plantas se alimentam, transformam em energia e subprodutos, né? Que é o fruto, a clorofila e tudo mais. Então, esses exemplos com seres inanimados, né, como os astros, mares, ventos e marés, eles por si só, eles comprovam. Porém, se você é mais abrangente ainda, pode ser aplicado a qualquer ser. Por quê? Como o seu motor interno funciona, né? Qual foi a primeira lógica para que ele funcionasse, para que ele não nascesse sempre desligado? Que você não conseguisse transformar essa energia, sabe? Então, isso é a ideia do motor invisível. O motor invisível, na verdade, é o principal para que o corpo humano consiga transformar essa energia biológica em cinética, mecânica, química. Enquanto, da mesma forma, isso vai trabalhar nos grandes astros, né? O motor invisível é o primeiro motor que faz o movimento da Terra, o movimento do Sol andando no universo, da Lua que circunda a Terra, dos outros astros, das estrelas, porque sempre a gente vê as mesmas estrelas, por mais que a gente tenha também uma contrapartida que as estrelas um dia elas sumirão, tá? Mas como isso tudo ocorre, o batimento do coração, o voar, a garantia de que tudo está sempre na mesma frequência, isso é o motor invisível. Quem foi o primeiro a criar esse empurrão, entende? Esse pequeno start. Isso é o motor invisível. E o motor invisível, ele não é parado, ele continua se mexendo até hoje, né? A segunda é a primeira causa eficiente. Se a primeira a gente fala do motor, a segunda é a prova de via do motor. Ou seja, é o entendimento que para a primeira causa existe a dependência de um ente para outro ente, certo? Exemplo, para que exista o amanhã, o que a gente precisa? Que a Terra gire e que o Sol exista, que o Sol forneça a sua luz e a Terra consiga girar. Então, sempre você vai precisar de uma causa primária. Se eu estou vivo, é porque meu pai me conceberam. Ok. E já a causa de eles estarem vivos, é os meus avós. E se a gente for derivando isso sempre, de forma infinita, a gente não vai conseguir chegar a uma conclusão de que não seja a seguinte: houve uma primeira causa. E aí muitos vão atestar assim, beleza, a primeira causa foi a grande explosão, o Big Bang. Então, beleza, show. O que ocasionou essa explosão? Foi um átomo, que esse átomo estava em grande frequência, e aí eles começaram beleza, show de bola. Mas qual foi a primeira causa disso? Então a gente acaba caindo numa noção de que para ter existido uma primeira causa de todo o movimento ou de toda a criação do universo, houve a necessidade de haver um ser inteligente por trás. Até na ideia do Big Bang. Na ideia do Big Bang você precisa de uma grande colisão. Sim, essa grande colisão veio da onde? Eles vieram correndo e um dia bateram. É um átomo que estava em alta frequência. Tá, mas de onde veio esse átomo? Então, essa primeira causa eficiente, ela é uma comprovação lógica, do ponto de vista atomista, do ser inteligente que existe por trás dessa primeira causa, né? Ele é a causa das causas. Como existe um motor, né, que move tudo, a causa de movimentação do motor está ligado, seria essa primeira causa eficiente. Ser necessário e seres possíveis. A terceira via, né, ela vai se provar no fato daquilo que nada do que a gente conhece pode ter sido gerado sozinho. Ele não se gerou de si próprio. E se um pequeno coelhinho vai nascer, é porque ele teve um papai e uma mamãe que cruzaram. E esse casal de coelhinho teve vários coelhinhos. E antes deles, um outro casal de coelhinhos tiveram esse casal de coelhinhos. Então, sempre que você vai andando para trás, você vai abrir um leque enorme. E é necessário de que você tenha um ser que tenha criado. Ah, mas as pedras, beleza, as pedras elas vieram geralmente de segregação de solo, erosão de milhões de anos, milhares de anos, que seja o tempo que seja. Ou alguém quebrou uma pedra. Existiu um ser necessário para que existisse aquela pedra, uma pedra maior. Observa que é interessante você pegar, porque nada tem o poder de autogerar. Logo, os seres possíveis, eles são, na verdade, reflexos
de um ser necessário. Seres possíveis são aqueles que são gerados. E os que geram são seres necessários. Porém, o ser necessário, ele existe. O ser possível, ele só existe por causa de um ser necessário. Né? Então, se você deriva para trás isso, né, que gerou, a gente vai acabar chegando realmente no fato de que houve, em algum momento, um ser que gerou. E esse ser que gerou, ele pode ter sido gerado ou não. Como a gente é cristão, a gente acredita que esse ser não foi gerado, até porque se ele foi gerado por quem? Então você vai caindo num parafuso. Então a gente tem, como criacionista, como cristão, a ideia do Jardim do Éden. Deus é o ser necessário que criou os seres possíveis, que são os animais, que são as plantas, que foi o primeiro casal. E por vezes isso parece muito confuso de entender. Mas se você conseguir mastigar, mastiga. Isso é o que a gente chama de antinômia da razão. Você pega a fé e não tem como entender, porque é fé. Porque senão você vai ficar sem uma resposta. E você vai ficar tentando buscar sempre uma resposta em algo que é só você ter fé. Né? Como a gente falou, a ciência e a religião nunca foram inimigas. Isso foi algo que foi criado. Até porque os grandes investimentos vieram da igreja para poder que a ciência crescer. Né? Uma vez ou outra, quando a ciência bate espada com a religião, é por conta ou de uma ciência mal empregada, ou por conta de interesses, sabe? Mas sempre existe um motivo por trás. Deus nunca foi contra a ciência. Tanto é que ele dá inteligência aos homens. Então, quando a gente volta à ideia do ser necessário, a gente pensa assim, tá, beleza, mas eu estou aqui hoje porque meus pais se conheceram, e antes dos pais deles, meus avós, e antes dos meus avós, meus bisavós, e antes dos meus bisavós, meus tataravós. E aí você vai ficar como? Vai ter uma hora que você vai chegar no primeiro casal. Primeiro casal. E de onde veio o primeiro casal? Aí, veio Não existe uma coisa muito interessante, tá? É chamado de elo perdido. Não existe um fóssil que ligue o ser humano ao descendente do macaco. Tá? É uma suposição. É uma suposição baseada em várias coisas. Tá? A suposição baseada em cadeia cromossômica, a suposição baseada em polegar opositor, em sistemas neurais, em crânio, mas não existe que ligue diretamente. Então, quando você fala sobre uma possibilidade, né, você não pode afirmar. E é exatamente por isso que a gente cai na antinomia, porque você não consegue afirmar nem numa teoria, nem na outra. Você precisa ter fé. E querendo ou não, você vai ter que ter fé em uma das duas. Certo? Eu prefiro ter fé naquela que Deus criou o homem como a coroa da criação. Ponto. Entendeu? Graus de perfeição. A quarta via e a quinta via são as vias mais bonitas para mim. O grau de perfeição. A quarta via, ela prova, na verdade, ela se baseia em que tudo o que podemos tomar como belo, né, ele está ligado à criação de Deus, né? Mas não só como belo. Algumas coisas são bonitas, outras não são, mas elas são funcionais. Todas têm a sua função intrínseca dentro do ambiente. E aí se chamam de desdobramentos transcendentais. Isto é, em português, claro, desdobramento da verdade. O grau de perfeição ele se dá em que cada coisa em seu devido lugar presta o seu propósito para o qual foi criado, sendo a comprovação disso de uma mente inteligente que criou isso por trás. Entendeu? Existe uma mente inteligente por trás de tudo que criou isso. Exemplo, né? Os animais que moram no Alasca, eles têm uma camada de pelo. Né? A mulher, ela tem uma camada de gordura sobressalente ao homem. O homem, ele tem a camada externa mais musculosa, porque o homem precisa trabalhar com mais força, sabe? Isso nos primeiros homens, né? Hoje em dia a gente trabalha muito com o cérebro, mas a mulher ela tem essa camada de gordura para proteger, né, a criança. Algumas fêmeas, né, dentro
dos mamíferos, elas têm a pelagem menos colorida, porque elas ficam no ninho protegendo a cria, enquanto o macho ele tem um corpo um pouco maior para proteger as suas crias, exemplo, o lobo, né? Tudo isso você pode analisar que é feito com um grau de perfeição muito bizarro, muito bizarro. É assim, beleza, eu sei por que uma jaqueira vai dar jaca, ela vai pegar nutrientes e ela vai transformar, tá, mas como ela vai transformar? Isso é um grau de perfeição muito bonito, não é a motivação, vê se entende, não é o biologicamente como ela transformará, mas o porquê existe isso, o porquê, o motivo disso acontecer, porque os peixes, né, eles sempre, os menores andam em grupo e aí você pode analisar como é que é, as correntes marítimas, sabe, tudo é tão interessante, é tão inteligente, né, o peixe ele tem uma lateral aqui em que ele pode ver, né? Ele não é ver com os olhos, é sentir, né? Ele tem uma lateral aqui que ele pode sentir. Já os anfíbios, eles passam parte da vida na água e aí na vida adulta eles podem migrar para a terra, voltando para a água de vez em quando. A baleia, que na verdade ela precisa subir para respirar e depois voltar, são coisas assim perfeitas, são coisas perfeitas, né? É uma cadeia que existe de forma perfeita. Tudo acontece com um propósito. Isso é o grau de perfeição da criação. E isso acaba sendo comprovado que não foi por acaso que foram criados. Porque se fosse por acaso, a gente deveria ter vários apêndices, sabe? Vários caras fora. Mas não é isso que acontece, né? A gente vê que tudo tem o seu grande motivo. E, por último, o governo supremo. O que é o governo supremo? É um relógio, tá? Se você vê a história do universo como um relógio, todas as variáveis desse universo elas vão buscar para se adequar. Quem é que poderia reger todas essas variáveis do universo se não fosse uma mente com inteligência, né? Se não tivesse uma mente por trás, como é que você podia, sabe, mensurar coisas como assim, a Terra não sair de órbita, o polo magnético não se reverter, inverter, reverter, a Lua não ser mais atraída, mais jogada, a atmosfera não reduzir, o ponto de radiação solar que aqui chega por causa da distância da Terra para o Sol, existir uma camada eletromagnética em volta da Terra que protege a Terra de partículas e de grande parte dos meteoritos que passam, sabe? Tudo isso revela que existe uma mente inteligente que coordena essas variáveis para que a vida na Terra continue a existir. Então, esse governo supremo, ele rege todas as outras variáveis e ele consegue entender o que acontece e consegue mensurá-las, né? Então, a gente consegue entender, assim como Tomás de Aquino, que Deus existe. E que Deus existe e não é simplesmente uma razão, igual Kant falou, não é uma substância, igual Spinoza falou, não é alienação do homem, igual Marx falou, não é uma projeção ideal, do homem ideal, igual Fenerbahçe. Se Deus existe, a gente tem que buscá-lo. Temos como sabê-lo pela razão. Existe a religião, né? O que é religião? É o religare, religar-se a Deus. Não é algo subjetivo, é algo objetivo, visto que se funda em algo que existe fora de nós, existe de verdade, né? A gente consegue observar, existe realmente, não só nossos sentidos, mas a nossa lógica consegue analisar, que pelo menos uma das 5 faz um sentido para você. Se você consegue atestar dessa forma, você toma por base que a principal indagação do homem vai ser: Deus se existe ou não? Porque fica nítido que Deus existe, né? Então, o que se faz? Você procura se religar, entrar em contato com Deus. E só existe uma forma de entrar em contato com Deus: é seguindo a palavra, é entendendo a Cristo, é buscando em Cristo o religare. Porque o religare só está escrito em uma pessoa, Cristo. Não existe religião no sentido de que se você for católico, você cumprir os mandamentos, se você for evangélico, cumprir os mandamentos, judeu, cumprir os mandamentos, ou qualquer outra religião, você vai conseguir chegar aos céus por mérito próprio. Não.
O religar está escrito em uma pessoa só. Você só pode se religar a Deus se Deus lhe chamar por intermédio de Cristo. A gente tem falado isso nas devocionais do Spurgeon. A gente falou hoje, aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Né? E todo aquele que clamar meu nome, em Joel 2:32, se não me engano. Todo aquele... Nina, me deu um susto, a Nina, eu achei que era um rato, mas é um ratinho. É o meu ratinho, Nina. Ai, ai. Tudo aquilo. Até perdi a noção quando a Nina chegou aqui. Achei que era um rato, porque eu vi um rato hoje mais cedo, não aqui em casa, na rua. Eu acho que era um gambá, na verdade, nem era um rato. Só que eu vi de longe assim, eu, cara, que bicho é esse? E o gambá e o rato são muito semelhantes, né? Aí eu fiquei assim, putz, ele vai entrar lá em casa. Aí fechei tudo aqui e dormi hoje mais cedo, mas quando eu cheguei eu vi ele de novo. Então eu fiquei achando que era o rato. Aí eu já, putz, tomei um sustão com o rato. E aí voltando, qual a única forma que temos de se religar a Deus, se não por intermédio de Cristo? Joel 2:32, todo aquele que vier a mim jamais lançarei fora. Vamos ler novamente aqui, porque eu quero falar, né, que não é nem todo aquele que vier a mim jamais lançarei fora, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá? Joel 2:32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento. Sai daí, sai. Haverá livramento. Assim como disse o Senhor. E entre que os remanescentes, aqueles que o Senhor irá chamar. E aí a gente vai lá para João. E a gente vai em João 6:37. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. 39. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum daqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. 44. Nenhum homem pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, a única forma de nos achegarmos a Cristo é através do Pai. E se você se encontra com a necessidade de buscar a Deus, busque a Cristo. E Cristo abrirá a porta para você. Aqueles que estão sensíveis a entender a Cristo, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, esses mesmos são os escolhidos do Pai desde antes do Éden. Por isso é tão importante entendermos tantos aspectos tão pequenininhos, sabe? Que por vezes a gente deixa passar. Por isso que as pregações expositivas e esse estudo inteiro que eu discorri em pouquíssimos versículos, é importante a gente pegar e retirar as ideias para expô-las de forma que a gente entenda. Certo? E por hoje é só. Acho que foi uma das maiores, se não a maior até agora, das pregações expositivas que fizemos. Né? Vamos orar para agradecer. Nina, quer vir para cá? Deixa eu ver se ela está ali fora. Ela está fazendo besteira. Vem para cá, vamos orar. Vem para cá, vem. Está fazendo besteira ali. Acho que ela estava mexendo no lixo. Vou ficar com ela aqui que eu já vou descer com ela. Vamos orar rapidinho. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque hoje podemos estar aqui, porque podemos falar da Tua vontade, do Teu querer e do Teu amor, Pai. Esteja nos abençoando, Pai, com tanto sobre a criação, ó Pai, com tanto que ainda temos a aprender, ó Pai. Que, Senhor, venhamos a entender que não apenas Tu existes, mas que estás disposto a religar-se conosco através de Cristo Jesus. E todo aquele, Pai, que Te buscar de coração será salvo. E que o Senhor não lançará fora aqueles que Te buscam, porque desde o início dos tempos, Tu já escolheste aqueles que iriam estar sensíveis. Então venha estar em nossos corações, venha abrir nossos ouvidos, venha modificar nossas vidas.
queremos viver para Ti, queremos viver segundo o Teu querer, segundo o Teu amor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos verdadeiros cristãos, que possamos entender tudo aquilo, Pai, que Tu tem para nós e tudo aquilo, Pai, que Tu estás a fazer em nossas vidas. Que possamos entender mais de Ti e mais do Teu amor. Esteja conosco, Pai, esteja abrindo portas de emprego para aqueles que necessitam, esteja cuidando de nós. Também resgata a saúde, ó Pai, restaura a saúde daqueles que necessitam, Pai. Age com Tuas mãos, com Teu querer sobre eles, administrando sobre eles, ó Pai, o Teu bálsamo, Pai. Esteja também, ó Pai, com as oportunidades, ó Pai, que não venhamos perder oportunidades, não apenas de falar de Ti, mas oportunidades de viver. Esteja conosco, Pai, abençoa-nos, é isso que eu te peço. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo que ora. Amém. Então é isso, Ninini. Vamos encerrar. A Nina já está me chamando aqui, eu acho que ela quer ir dormir. É isso? Vou levar ela para dormir. E muitíssimo obrigado, meus amigos. Até a semana que vem, quando a gente vai estar falando um pouquinho mais. E nos vemos. Espero que tenham gostado. Vou te levar, Nini.